Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino e hoje você tá vendo, né, que eu tô sozinha aqui, a Bruna não tá. Então, Bruna, um beijo para você. A Esther também não conseguiu estar aqui, nem ali. Então, um beijo, meninas, que são as hosts que estão aqui sempre com vocês. E como você sabe, o nosso desejo com esse podcast é que você retorne à mesa, que a gente tenha um tempo de bate-papo com a família. Todas as semanas a gente leva vocês a pensar que muitas vezes a gente está conectado com quem está longe e está muito distante de quem está perto. Então pega o link deste episódio, já manda para muitas pessoas que eu sei que vai edificar muito a sua vida. E depois, quando terminar, faça uma reflexão com a sua família, com as suas amigas. Se juntem para conversar, para debater, para pensar a respeito das escrituras. E o recado que a gente sempre dá é: para o que você está fazendo, vai fazer seu chá, sua água para acompanhar aqui com a gente. Depois você tira uma foto e posta lá no Instagram e marca a gente lá no @designdivino.ipp. Vai aparecer aqui na tela para vocês, @designdivino.ipp. E vocês podem colocar lá quem vocês gostariam que viessem aqui, deixa comentários, ideias do que a gente pode fazer aqui, porque a gente quer construir esse projeto junto com você que está assistindo a gente. E hoje, o nosso tema ele vai ser muito bom. A gente não falou sobre isso aqui, né? A gente tá falando no Mulher de Verdade. A gente ainda não falou muito sobre feminismo. A gente já falou sobre o que é ser mulher. Mas hoje a gente vai falar de um tema mais voltado aí para que a gente estuda um pouco aí no Design Divino. E a nossa convidada, ela é casada com o pastor João há 7 anos. Ela tem 2 filhos, o Tito e o Theo. Ela trabalha na Rede, na área de publicações, e participa do Ministério Desabafa da Rede. E ela é formada em arquitetura e teologia. O papo vai ser muito bom. A gente tá aqui com a Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. É muito bom pra gente ter você aqui, né? Inclusive porque ela escreveu um livro, a gente vai falar um pouco sobre o livro dela. E eu esqueci o livro, perdão, pessoal. Mas depois a gente pede pro pessoal colocar aqui para o pessoal conseguir acompanhar. E aqui no podcast a gente sempre começa com uma pergunta pra gente conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados. A gente sempre pergunta: quem é Jesus pra você? Uau! Pode parecer clichê, mas quando eu penso quem é Jesus pra mim, ele é tudo. Em algum momento da minha vida, né, quando eu fui alcançada pelo amor de Cristo, eu entendi o que era a graça. Quando eu entendi quem eu era, quem a Thaís era, meu coração pecador, a minha potencialidade para o pecado. E eu entendi que a graça me resgatava daquilo tudo, que a graça cobria todo o pecado em mim, que Deus conhecia tudo de mal que havia em mim, ainda assim tinha escolhido, né, decidido me resgatar. Eu me rendi. Então, é tudo. Se tirar Jesus, acabou, né? A gente ama muitas coisas nessa vida, a gente recebe bênçãos do Senhor, mas realmente, essas coisas, ainda que a gente se entristeça quando perder, a vida continua. Mas Jesus, ele realmente é tudo. É o alicerce, é a base, é onde minha vida está construída, é para ele. E como que você conheceu a Cristo como seu salvador, pessoal? Eu nasci num lar cristão, né? Aprendi a ir pra igreja desde pequena, servi, vivia na igreja. Meu final de semana era ir pra igreja. Escola durante a semana, final de semana igreja, servi em todos os ministérios, louvor, adolescentes, jovens. Sempre fui muito envolvida e eu gostava de ficar na igreja. Aquilo era bom pra mim, né? Tinha sábado que eu saía assim, de manhã de casa, voltava à noite e aquilo realmente era prazeroso para mim. Eu cresci nesse ambiente e é muito especial, né? Acho que eu fui preservada de muitas coisas por ter crescido nesse ambiente tão gostoso de igreja. E com 12 anos, acho que foi a primeira vez que algo mudou na minha mente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Olhando para trás, eu vejo que foi uma entrega muito sincera. Eu lembro que foi num culto, o pastor pregou sobre a armadura de Deus e aquilo fez sentido para mim. E eu aceitei, entreguei minha vida. Aí veio minha adolescência também, sempre muito envolvida, mas eu acho que foi ali com os 18, 19 anos, eu acho que foi o segundo momento marcante, que aí foi o que eu mencionei. Foi nesse momento que eu entendi o que era a graça. Até então, a graça não tinha me encontrado. Então, eu não sei dizer assim, se ali que eu realmente me converti, acho que não. Eu tive aquele encontro aos 12 anos, mas Deus me deu um discernimento diferente ali, com 18, 19 anos, e aquilo fez sentido. Eu entendi o que era a graça de Deus e entendi que minha vida nunca mais ia ser a mesma, assim. Foram 2 momentos marcantes e especiais, sabe? É que eu acho que tem alguns momentos que são umas viradas de chave pra gente, né? Algumas coisas vão se encaixando no lugar. E aí eu queria então perguntar pra você: por que você decidiu escrever um livro sobre feminismo?
Eu vou te contar que eu não decidi. Eu não queria. Estudei no Palavra da Vida e lá a gente tinha um grupo de meninas, a gente se reuniu para fazer um blog. A gente começou a produzir. A gente viu assim, poxa, a gente tá aprendendo tanta coisa legal aqui. Vamos começar a produzir textos, material específico para as mulheres, aplicado para as mulheres e postar, né? Então, até Marília Berti, que era a encabeçadora aí do projeto. E aí a gente começou a produzir e foi um tempo muito legal. Começou a ter um alcance legal, ainda que pequeno, começou a ter uma projeção legal. E aí teve um momento que a gente escreveu um texto, a gente fez toda uma série que chamava assim, Elas Vistas por Eles. A gente chamou alguns meninos e a gente queria conhecer o universo masculino, o olhar masculino sobre o universo feminino. Era essa a ideia. E teve um dos assuntos que foi a roupa. Daí a gente pediu para um menino escrever sobre roupa, sobre o cuidado que a gente precisa ter, como os meninos se sentem e tal. A gente achou muito legal. Mas a gente atacou o feminismo de frente sem saber que a gente estava atacando. A gente cutucou com a vara curta sem saber que a gente estava cutucando com a vara curta, né? E aí a gente recebeu alguns comentários negativos, a gente assustou, porque pra gente, a gente não viu nada potencialmente perigoso no que estava escrito ali. Mas a gente tocou num assunto, depois a gente aprendeu, né? Que a gente tocou num assunto muito delicado para quem defende a causa feminista aí. E aí a Marília veio falando para a equipe toda, gente, a gente precisa começar a pensar nisso, a gente precisa começar a pensar em feminismo, o feminismo está chegando perto, a gente precisa escrever sobre isso. Eu olhei aquilo e ignorei, eu falei, não, isso aí não é para mim não, querida, obrigada. Eu até escrevi no comecinho do livro, eu falei, gente, quando eu me imaginava escrevendo sobre feminismo, eu me imaginava assim, diante de uma multidão, falando sobre isso e sendo vaiada, sendo criticada, apedrejada, enfim, tudo isso, né? Não queria. Mas acho que Deus foi trabalhando no meu coração, eu fui vendo a urgência disso, como o feminismo estava chegando na igreja e às vezes nem com a cara às vezes com a cara do feminismo, mas às vezes nem com a cara do feminismo, só as ideias feministas. A gente está falando aí de, né, desde os anos 60, são décadas do pensamento sendo desenvolvido e comprado, aderido pela sociedade. Então hoje a gente tem aspectos do pensamento feminista enraizados na nossa cultura e a gente não chama mais de feminismo. Parece que agora é o jeito de pensar, é o jeito certo de pensar, entende? E acho que a gente entendeu a urgência. Não fui só eu, né? Fui eu e a Lindsay, uma amiga também, fazia parte do blog. E a gente entendeu esse desafio. Começou com uma série de 5 artigos, tinham outras convidadas. Mas aí a gente foi desenvolvendo aquilo, veio a ideia, vamos transformar num livreto? Vamos, sentamos, de um livreto saiu um livro. A gente começou a desenvolver, eu e a Lindsay. E foi uma dinâmica muito legal, né? Às vezes perguntam, como assim? Como que um livro é escrito por 2 pessoas? Foi tão legal, foi tão natural, assim, a gente dividiu os capítulos, eu escrevo sobre isso, você escreve sobre isso, mas assim que a gente terminava, a gente passava para outra, e as duas tinham completa liberdade para mexer, uma no texto da outra. E aí, quando a gente terminou, a gente olhou uma para outra e falou assim, cara, que legal, a gente olha o texto, tem partes que a gente fala assim, eu nem sei mais se fui eu ou se foi a Lindsay, acho que a gente chegou nessa sintonia legal, sabe? De escrever juntas. E foi por essa urgência. Não busquei, não quis. De primeiro até rejeitei a ideia, mas fui entendendo a urgência, a necessidade, vendo que como a realidade estava preocupante, ainda né? E eu falei, então tá bom, Deus, vamos lá. O que o senhor quer com isso? Vamos lá. E qual que é o título do livro? Empoderadas. Muito bom. Depois eu vou pedir pro pessoal colocar aqui. E mais pra frente eu vou pedir pra você explicar um pouquinho mais. É pra cutucar mesmo. É pra ficar com ponto de interrogação. E aí eu queria que você comentasse um pouco. Quais são os maiores desafios, né? Vocês escreveram um livro, vocês pensando no feminismo. E disso que você pontuou. Que aparece na igreja, muitas vezes, que estão muito enraizados e que a gente não percebe que já é feminismo porque já foi superado. Eu acho que tem 2 desafios, viu? Eu acho que o primeiro desafio nem é esse. É primeiro para as meninas que estão se dizendo feministas e cristãs. E sem perceber a incoerência disso. Então, por exemplo, eu acho que, para mim, a palavra fundamental para explicar por que feminismo e cristianismo não podem caminhar juntos. Para mim, é a palavra cosmovisão. O que é cosmovisão, né? A gente normalmente não usa muito essa palavra no nosso dia a dia. É a lente. Eu uso óculos. Eu uso 3 graus de miopia, ceguinha. Tô de lente hoje. Sem a lente ou sem um óculos, eu não enxergo nada. Então, essa é a ideia. Quando eu coloco minha lente, então, eu consigo enxergar, consigo entender o mundo ao meu redor. A cosmovisão é como se fosse essa lente. A gente coloca
E através dela a gente enxerga, a gente interpreta, é algo que vem antes até mesmo da formação dos nossos valores. A gente firma compromissos no nosso coração, na nossa maneira de ler o mundo. É uma lente por meio da qual a gente interpreta o mundo e a partir disso a gente forma nossos valores, a gente forma nossa identidade. E aí, qual é o problema? A cosmovisão bíblica, a Bíblia é uma cosmovisão. Então, quando a gente se entrega para Jesus, a gente precisa entender que a Bíblia é palavra de Deus para nós. É autoridade sobre a minha vida. Então, ela é uma cosmovisão. Eu preciso colocar as lentes bíblicas, o entendimento bíblico para olhar para o mundo e entender. Essa lente bíblica, ela é diferente da lente do feminismo. Então, você vê, a Bíblia conta, ela tem uma narrativa que acontece ali do começo ao fim, está descrevendo o movimento, né? A forma que Deus se relaciona com a humanidade. E ela conta em 4 movimentos, que a gente chama, né, de criação, queda, redenção, consumação. E aí a lente bíblica vai explicar toda a história da humanidade, tudo o que aconteceu conforme essa interpretação da vida. Todas as ideologias, assim como o feminismo, eles também têm uma história para contar a partir desses conceitos, desses movimentos. Criação, queda, redenção, consumação. E a gente responde perguntas sobre a sociedade que a gente está vendo. Então, de onde nós viemos, né? Criação. O que deu errado? Porque qualquer ser humano na face da Terra percebe que alguma coisa deu errado. Uhum. Tá ruim, não tá dando certo. O que aconteceu? Queda. Redenção. Todo mundo enxerga problemas e vai propor alguma solução para isso. E a consumação. Para onde nós estamos caminhando? A Bíblia responde tudo isso. E quando a gente usa essa lente, a gente entende por que os relacionamentos são difíceis. Como Deus criou para ser. O que aconteceu de errado? O pecado. Como que em Cristo a gente restaura isso? Porque a nossa redenção é Cristo. Para onde nós estamos caminhando? Sobre casamento. Sobre tudo que a gente olha na vida hoje. Sobre o trabalho. Tudo que a gente olha, a gente pode pôr essa lente bíblica e entender como é que Deus criou para ser. O que aconteceu de errado, que é o pecado. Como é que o pecado distorceu. E como é que as pessoas estão vivendo por causa dessa distorção do pecado. Como que Cristo redime isso. Como que em Cristo a gente retorna ao plano inicial. E como que nós estamos caminhando, né, para a consumação de tudo em Cristo. As ideologias também propõem isso. O feminismo também propõe isso. Então, vamos supor, a gente olha hoje para problemas que existem na sociedade das mulheres. Porque realmente existe. Existe um problema real para as mulheres, só que ele está sendo lido com a lente errada. Então, a resposta está sendo errada. O feminismo olha, por exemplo, para os problemas de estupro, que realmente são questões muito difíceis, casamentos abusivos, desigualdade, algumas desigualdades que a gente traz para o âmbito de injustiça social, que são feitos em relação às mulheres. O feminismo olha para tudo isso e vai dizer qual que é o problema, né? O que aconteceu? Qual é a queda? A gente chama de queda. Qual que foi o problema? O que está acontecendo de errado? O feminismo vai dizer o problema é o homem. O problema é a sociedade que foi construída para o homem. O problema é a sociedade construída a partir do homem, é o machismo estrutural, é o preconceito que está impregnado na sociedade. Aí o feminismo olha para a solução, para a redenção, o que ele fala? É o empoderamento. Uhum. O empoderamento é a redenção da mulher. O igualitarismo, a igualdade entre papéis de homem e mulher, isso é a redenção da mulher. Qual que é o problema disso? O feminismo está propondo que a mulher busque um poder em si mesma para ser autossuficiente, para ser independente, para não precisar de homem nenhum, para que ela não precise enfrentar esses dilemas que a gente está falando aqui. E, ao mesmo tempo, tenta igualar os papéis. Então, quando a gente olha na palavra de Deus, né, lá no começo, Deus criou homem e mulher, Deus colocou identidades, através das funções nós temos nossas identidades. Foram criados iguais em valor e dignidade, diferentes em função. Elas querem tirar isso. Quando você tira a função, o passo para você desprezar o gênero é muito pequeno. E se você despreza o gênero, o passo para você desprezar a sexualidade também é muito pequeno. Por isso que o feminismo também está acompanhado de outras ideologias, de outros movimentos, como o LGBT, por exemplo. Então, a queda para o feminismo é o homem. A redenção é a própria mulher empoderada, que iguala os seus papéis. O cristianismo olha para o mundo, olha para os problemas, olha para esses problemas de estupro, de violência, de injustiça contra a mulher, mas não só contra a mulher, para os problemas do homem também, porque homens também sofrem injustiça. E o cristianismo, o evangelho, a Bíblia está dizendo para a gente, o problema é o pecado.
O problema tanto do homem quanto da mulher é o pecado. Por causa do pecado, tem hora que a mulher vai ser oprimida? Sim, mas tem hora que a mulher vai ser opressora. Por causa do pecado, tem hora que o homem é opressor? Sim, eu não estou dizendo que machismo não existe, que é a distorção igualmente do plano de Deus. Mas tem hora que ele também vai ser oprimido. E é por isso que a gente aponta, a redenção está só em Jesus Cristo. Por isso que a gente tenta mostrar para as mulheres, é incoerente você dizer que você é feminista e cristã. Não faz, você pode dizer, mas saiba pelo menos que você está sendo incoerente, porque a forma de ver o mundo, ela é diferente. Então, para mim, esse é o primeiro problema. Para as feministas que acham que elas podem conciliar o feminismo com o cristianismo. Não pode. E aí, em segundo lugar, que daí, para as mulheres cristãs que não se dizem feministas, acho que alguns pensamentos. Essa independência da mulher, as mulheres são muito assim, independência no sentido de eu não preciso do homem para nada. Eu dou conta de tudo, deixa que eu dou conta. Sabe, em coisas pequenas, às vezes nos relacionamentos, dentro da igreja mesmo. As jovens já estão vindo com isso. Eu não preciso dos meninos, deixa que eu faço. Sendo que Deus nos criou para caminhar compartilhando vida, tanto homens quanto mulheres. Caminhar complementando suas funções. E isso extrapola os limites do casamento. Não é só para o casamento, é também para a vida em sociedade e na comunidade da igreja. Acho que as mulheres estão tornando os homens banana, porque elas estão tomando a frente das coisas. Ah, meu marido não faz mesmo, eu vou fazer. Só que quanto mais ela faz isso, mais banana ele fica, né? Mais omisso. E elas não estão vendo que por elas tomarem essa frente, isso vai contra o plano de Deus. Era para que elas os ajudassem, ainda que não seja o perfil do marido, seria o papel da mulher ajudá-la a ser quem ele foi chamado para ser em Cristo, né? Então, acho que tem essas distorções. Acho que as duas palavrinhas principais para as mulheres cristãs hoje seria serviço e submissão. Acho que são ideias que o pensamento feminista distorceu. A gente, como mulher cristã, a gente absorveu sem chamar de feminismo. Acho que você viu a redação do Enem, que saiu esses dias? Você viu? Que também bombou nas redes sociais. Maior polêmica. E aí eu li um artigo e a frase em destaque era assim... Tinha uma outra frase atrelada, né, no artigo e dizia assim... Isso que você chama de amor é trabalho não pago. Eu acho isso absurdamente perigoso. Porque a gente está perdendo o senso de servir por amor. O que Jesus nos ensinou? Né? Jesus veio ser o servo do Senhor. Ele veio para servir, ele veio lavar os pés dos discípulos, não só dos discípulos, daquele que o trairia. O que Jesus fez diante do seu traidor, cuja traição levaria à morte? Ele lavou os pés, ele serviu. E a gente está nessa batalha, nessa luta de não querer ser inferior, de olhar para nossa casa ou para coisas que nós fazemos por serviço, né? E a gente quer ganhar por aquilo, ou ganhar reconhecimento, ou ganhar salário. Tem outro artigo mais antigo esse que fala que se uma dona de casa ganhasse um salário seria de 12 mil reais. Gente, isso só deixa a gente insatisfeito porque a gente está perdendo esse senso. Eu sirvo por amor. É sem querer retribuição. Esse amor que eu aprendo de Deus. O amor nosso, natural, ele é egoísta. A gente ama quando a gente quer retribuição, né? A gente ganha alguma coisa em troca. Então, acho que o senso do serviço está sendo perdido, de servir por amor. Eu, até nesse meu tempo recente, meu filhinho mais novo tem 2 anos. O primeiro ano foi muito difícil. Eu lembro que eu li um trecho de um livro e ele acordava muito à noite, né? E mais de 1 ano sem dormir uma noite inteira de sono. Eu lembro que eu estava numa fase muito cansada e eu li um trecho, uma frase num livro que dizia assim: um amor escondido despedaça o ego. E Deus usou aquilo para falar comigo, sabe? Sabe aquelas noites que ninguém tá vendo você, que você tá difícil levantar pela 3ª, 4ª vez, que você tá exausta, que o seu humor já tá totalmente quebrado? Deus está usando aquilo para quebrar o teu coração, despedaçar o ego no sentido de nos tornar mais humildes, né? É isso que o servir por amor faz. Torna o nosso coração um solo fértil e humilde para o Senhor agir. E a submissão, né? Tem lugar que se você fala a palavra submissão, você vai ser apedrejado. Entender que a submissão é um princípio do Senhor que nos foi dado como proteção. Aos olhos de Deus, a submissão é a proteção, é a provisão do Senhor para a proteção da mulher. É para o homem se colocar à frente e falar: deixa que eu encaro o tranco e eu vou cuidar de você. Vamos caminhar junto. Se colocar debaixo desse guarda-chuva de proteção que Deus deu para o homem. E olhando para o mundo, a gente vê assim, tanto o papel da mulher quanto do homem também está distorcido. Os homens estão se tornando mais omissos. Então, eles também têm que resgatar no Senhor o papel deles, assim como nós. A gente precisa ter esse resgate, entender que a submissão veio do Senhor. Se a gente olha para a submissão, eu olho para Deus, falo: Deus é bom, Deus me salvou, me resgatou. Mas eu olho: não, mas submissão não é bom. Estou dizendo que Deus não é totalmente bom.
Então, isso revela incredulidade no meu coração, falta de temor à palavra de Deus. Então, acho que nas ideias que tem consumido as mulheres cristãs, mesmo sem dizer que são feministas, seria serviço e submissão, acho que seria o top 2 aí da lista, sabe? E você falando dessa questão do serviço, eu li a Nathalie Campos escreveu e achei muito interessante essa questão da redação do Enem. Ela diz: quem nunca se sentiu invisível no seu trabalho? E ela vai levantando vários tipos de profissão. Ela, você é um vendedor. Quantas vezes a pessoa passa na loja, ela nem enxerga que você tá ali. Então são ideias que são plantadas que elas não são verdadeiras, porque todo mundo se sente invisível em algum momento. E a gente vira vida. escravo disso. Se a tua necessidade é ser reconhecida, isso vai te escravizar. Então eu achei muito legal você trazer isso por essa questão. Porque é uma mentira que é plantada, porque todo mundo passa por isso, passa por todas essas questões, e a gente precisa procurar mais o exemplo de Cristo mesmo, do que é aquilo que a gente está procurando preencher com outras coisas. E vai ter 2 caminhos. Você pode olhar para isso e ficar amargurada, é verdade, ninguém me vê, eu tô aqui de capacho, ninguém tá reconhecendo o que eu tô fazendo. Ou você pode olhar para isso e ver, poxa, Deus está usando isso para moldar meu coração, para me ensinar a ser mais humilde, para me ensinar a ser mais temente, voltar meus olhos para Ele. A gente que precisa escolher qual é o caminho seguido. E aí você fala, eu fico lembrando muito que eu li um pouco, né? Que eu não tenho muito estômago para ler a Simone de Beauvoir, a Beth Friedan. E eu lembro que uma das frases que me marcou muito, ela disse: será que nós somos feitas só para isso? Para fazer biscoitos, né? E arrumar a cama e cuidar da casa? E eu ficava pensando, mas só? Olha quanta coisa, né? Olha quanto amor construído, né? E a gente foi perdendo essa perspectiva, essa visão, né, da grandeza daquilo que Deus fez. Porque eu vejo que você criar um outro ser humano, você cuidar de uma outra pessoa, que é a imagem e semelhança do Senhor, e ensinar a ela todos esses princípios, não é só. Imagina, é o teu maior ministério. Se Deus te deu um chamado, né, te chamou para ser mãe, é um dos teus maiores ministérios. É conduzir essa geração, né? A tua geração de filhos ao conhecimento do Senhor, né? Eu acho. Jamais é só, né? E a Beauvoir disse, inclusive, que nós somos frágeis. Ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. Justamente por isso. Porque a mulher é frágil, porque ela menstrua. Ela é frágil porque ela gera. E esse é um período de vulnerabilidade na vida da mulher. Então, qual que é a solução para ela? Vamos eliminar tudo isso? Entendeu? Vamos deixar de lado isso aí, porque aí a gente resolve o problema da mulher, né? Olha, descartar, como se fosse um copinho plástico sem utilidade. Infelizmente deu certo, né? Infelizmente. Com muitas coisas. Elas conquistaram gerações, né? E eu fico vendo até na forma que a gente se relaciona com o nosso corpo hoje, como a gente valoriza, como a gente entende. Eu já tinha visto há muitos anos, mas agora é muito mais presente essa questão do útero, no útero não, né? De você gerir uma criança fora, esses bebezinhos que você põe um cinto, uma cinta na barriga, e você vai sentindo as sensações, porque você não pode engordar, porque você não... Eu falo, gente... Que é isso, né? Porque estraga o corpo, como que eu vou viver com o meu corpo? Então, é uma coisa muito doida, assim, que a gente tá vivendo. É uma inversão de valores muito absurda. A gente tá numa geração que é uma pet mais do que criança. Não tô falando contra, se você tem seu cachorrinho, mas a minha questão é a inversão dos valores, né? A vida humana tem sido descartada, e as pessoas estão tendo quarto pro cachorro, estão dando tratamento de gente para bicho, né? Então, é muito triste. Quando eu vejo isso, eu só penso, Senhor Jesus, volta, Senhor, volta. E sabe o que é interessante também? Eu acho que a gente até cita no livro esse dado. As mulheres não estão mais felizes. A gente olha, a gente está em 2020, né, décadas aí de movimento feminista. Você olha para essas conquistas, você olha para a agenda feminista, elas conseguiram incutir muitas ideias e conseguiram muitos dos direitos, eu vou pôr entre aspas, né, porque elas têm uma visão meio enviesada da história. Você olha para as mulheres, elas não estão mais felizes do que elas estavam lá na década de 60, quando o movimento explodiu. Você olha para o lado, você vê mulheres e mais mulheres sobrecarregadas e desesperadas e viciadas em remédio para aguentar e em terapia, não que seja um problema, mas assim, para mim a quantidade, a forma viral que isso está acontecendo é preocupante. A saúde emocional das mulheres não está melhor, as mulheres não estão mais felizes. E tem dados estatísticos, não do Brasil, né, que a gente não faz muito isso, mas dados americanos de que as mulheres não estão mais felizes agora com essa quantidade de direitos que elas conquistaram. Porque quando a gente quer viver a parte daquilo que o Senhor criou para nós, a gente não vai ser feliz. E a gente tem essa ilusão de que a gente vai. E a gente estuda um pouco isso, né? No eixo lá do design divino. Elas vão dizer, olha, quando Eva fez a vontade dela,
Ela achou que estava fazendo uma boa escolha. Não foi bom pra ela. Por que você acha que você viver a sua vontade vai ser algo bom pra você? Não foi, não deu certo pra ela, não deu certo pra outras mulheres, que elas vão citar Provérbios 7, que vai falar da mulher adúltera. Não é bom pra ela, e tem outros exemplos que não foram bons, porque você acha que pra você vai ser bom. Mas a gente quer sempre viver a parte, né, daquilo que o Senhor tem preparado. Às vezes até nossa obediência, às vezes a gente quer obedecer na força do nosso braço, que também tá errado. Né? Leva a gente pro outro lado do pêndulo, pro outro extremo. Querer fazer o certo sem depender do Senhor, na nossa própria força, vai levar a gente também para um legalismo, um moralismo que também não agrada o Senhor. Então, a resposta é sempre: dependa do Senhor. Né? Até para obedecer a Ele, você precisa depender dele. Né? E não é uma tarefa fácil. Oh, meu Deus, não. E agora... É muito solo quebrado aqui, batido, né? E é isso que a gente não quer, né? Porque a gente não quer... Eu acho que cutucar essas feridas dói muito. A gente vai ter que rever valores, padrões. Porque são coisas aprendidas a vida inteira, né? E eu lembro daquele texto que fala que Deus rejeita corações orgulhosos, né? Quando a gente não quer abrir o coração pro Senhor, isso é orgulho. Ah, não, vai doer muito. Ah, não, vai dar muito trabalho. Isso é orgulho. Por isso que eu acho que às vezes Deus permite situações que destroçam a gente por dentro, porque aquilo produz um terreno fértil no nosso coração. De olhar para você e falar: não, Deus, eu achava que eu conseguia, mas eu não consigo. E aí sim, Deus dá graça aos humildes. Mas às vezes a gente precisa ser humilhado pelo próprio Deus, pelas circunstâncias da vida, porque a gente pare, a gente, né, se desarme, tire toda a armadura de luta para tentar fazer do seu jeito. E fala: não, Deus, tá aqui, não consigo, me ajuda, né? Você falando isso, eu só consigo lembrar do Senhor dos Anéis, que tem uma cena pra mim que ela é muito emblemática, sempre quando eu penso no meu coração e nessas questões, quando o Frodo tá com o anel e o tio dele, o Bilbo, fala assim: deixa eu só dar uma olhadinha nesse anel que era meu. E aí a hora que ele vai pegar, assim, sai todo o pior dele, assim, na expressão facial dele, de que eu quero isso aqui de volta, eu quero pra mim, porque a gente não, eu acho que a gente não tem dimensão. O Heber Campos tem uma pregação que ele fala sobre isso. Nós somos manchados na raiz. E o nosso problema, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quando a gente acha assim: não, agora tá legal, eu tô bem. Não, tem muito mais, é mais profundo. E às vezes surge de um lugar que você não tava esperando, né? Como a gente precisa desesperadamente. A gente pensar que é a nossa natureza pecaminosa. Então, o natural é voltar ao pecado. É só em Cristo, né? É só pela redenção de Cristo em nós que a gente pode viver essa transformação do Espírito Santo. Porque senão a gente vai sempre querer voltar pro natural. Vai sempre ser mais natural. Mas em Cristo, nós temos a liberdade de dizer: não, não quero, né? Mas é em Cristo. Isso que eu sempre faço esse apelo para elas. E aí, quando eu faço isso, eu olho lá para elas. Que a gente precisa estudar as Escrituras. A gente precisa conhecer a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Não tem outro caminho, outro recurso, né? Porque se é natural, a gente tem que... Não tem jeito. Tem que ser o livro de cabeceira, gente. A Bíblia tem que ser o livro de cabeceira. Não gosto de ler. Não, a Bíblia não tem opção para não gosto de ler a Bíblia. A Bíblia você precisa ler, né? E acho engraçado. A Naná que fala isso. Ela fala: olha, nós somos o povo do livro. Deus deixou um livro pra gente. Se ele deixou um livro, talvez ele tenha interesse que a gente leia esse livro. Eu acho só assim, talvez, né? Só pra... Fica a dica aí, pessoal. E falando em livro, então agora eu queria que você falasse um pouquinho do Porquê Empoderadas. Falo. Vou pegar foto aqui, porque a pessoa aqui esqueceu. Ai, gente, minha cabeça. Muitas coisas. Tá aqui, ó. Eu trouxe. Se puder projetar aí, me ajuda. Mas queria até te mostrar pra você entender, Carol. A gente chamou de empoderadas. É provocativo, é pra cutucar. É pra alguém passar por uma livraria cristã, olhar ali, um livro chamado Empoderadas, numa livraria cristã. O que é isso, né? Porque hoje a gente fala de empoderamento, você quase que associa diretamente ao feminismo. Então, beleza. Primeira coisa, empoderados. A gente queria cutucar. Embaixo a gente pôs nossa frase, né? O nosso subtítulo, repensando a nossa fonte de poder. O que a gente quer fazer? A gente quer cutucar uma reflexão. Vamos pensar? Qual que é a sua fonte de poder? Da onde vem o poder daqueles que amam o Senhor, né? E aqui, ó, a gente colocou um desenho nessa capa e ele é intencional. Se a gente virar esse desenho de ponta cabeça, ó... Nossa, que interessante. Se você conhece um pouquinho de feminismo, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da biologia, é o símbolo do empoderamento. Esse desenho é o símbolo do empoderamento. É um círculo com uma cruz embaixo. Então, esse é o símbolo da biologia para o feminino. E aí tem esse bracinho aqui representando força. Então, esse desenho é exatamente assim. É o símbolo do feminismo para falar do empoderamento da mulher. Quando a gente virou ele de ponta cabeça, a gente teve exatamente a mensagem que a gente quer passar com o livro. É uma cruz. Né? É a cruz de Cristo que
dá esse poder, que traz esse poder para nós, mulheres. Essa é a proposta do nosso livro. O nosso poder não está em nós. O nosso poder vem do próprio Senhor, para nós sermos as mulheres que Ele nos chamou para ser. Então, a gente invertendo o desenho, a gente tem a exata ideia que a gente quer passar. A gente quer inverter essa ideia de empoderamento e trazer a verdade. Como assim? Que poder? Nós temos poder? Algum poder em nós? Não, em nós nenhum. Mas Atos 1:8 vai dizer, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a ser quem Ele quer que nós sejamos. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Ser testemunha do Senhor não é somente você falar de Jesus para alguém que não sabe, mas é você viver o que Ele te chamou a viver. Tem muitos textos bíblicos que vão dizer que o teu modo de viver tem tudo a ver com a fé que você professa. Tito 1 vai falar de um grupo de pessoas que diziam amar o Senhor, mas o negavam pelo seu modo de viver. Ou seja, o nosso modo de viver precisa ser condizente com o Deus que nós dizemos amar. E Ele nos deixou um manual, né? Nos deixou a sua palavra. Tem tanto texto específico para nós, mulheres, para a gente ler e entender qual que é a feminilidade que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim como mulher. E a resposta está ali. A gente precisa só se desarmar, até mesmo dos nossos conceitos distorcidos, e entender qual é a vontade de Deus ali, que Ele nos deixou de forma soberana. Nossa, eu achei Essa demais. é a ideia. Achei muito boa a intenção, assim, e até a sacada, né? Porque quando a gente lê Empoderadas, realmente as pessoas vão pensar o que elas estão querendo dizer com isso. E acho que é importante provocar, mexer, para as pessoas refletirem Sim. a respeito disso. Porque tem gente que fala, nós somos empoderadas pelo Espírito, mas também é só da boca para fora. Porque a gente não tá procurando. Não, a gente tem que assumir, não há poder em nós, nenhum poder em nós, né? E aí vocês passam um pouco pelo feminismo no livro e depois... Passamos. Eu gosto, assim, como eu disse, né? A gente falou do feminismo porque precisa. Não vou te dizer assim, é um assunto que eu amo falar. Não. Mas pra gente chegar na feminilidade que Deus tem pra nós, a gente precisa passar pela maior luta, o maior conflito da mulher hoje, que é lidar com essas ideias que tem distorcido, tem sido uma guerra direta, né? Não dá hoje para falar sobre ser mulher e não pensar nessa... Eu conversei com uma menina de 9 anos que teve aula sobre a luta das mulheres na escola. Então, assim, não é brincadeira. Elas estão vindo com tudo. Então, assim, pra gente falar hoje do que Deus tem pra nós, como mulheres, a gente precisa olhar pro que foi distorcido, pra luta que tá tendo aí fora, pra distorcer, né, a vontade de Deus. Um dos textos que me fez também encarar esse livro é 1 Coríntios 10, que vai dizer que as nossas armas não são humanas. Eu não vou falar exatamente como está lá, mas que as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para lutar contra todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. A gente está falando de luta espiritual aqui. A gente está falando de mente. Por isso que Romanos vai dizer que se render ao Senhor, né, é uma transformação de mente. O nosso modo de pensar precisa ser transformado. O feminismo é um desses argumentos de 1 Coríntios 10 que se levantam contra o conhecimento do Senhor. E nós precisamos estar munidas à palavra de Deus, entender qual é a vontade dele para nós, para a gente se posicionar nessa sociedade. Porque está vindo e está vindo pesado. Eu trabalho numa universidade federal, né? E você então vai você deve estar com bastante ilustração na cabeça. Você vai falando, eu só vou pensando... que eu tô lá há 7 anos, como o perfil dos alunos que estão lá se diversificou muito e muito rápido em pouco tempo. Então, quando eu comecei lá, você não via algumas coisas. Menino de esmalte, de saia. Hoje é comum. Desconstrução da identidade, né? Hoje é comum. E o inverso das meninas também. Só que foi muito rápido. Eu tô lá só há 7 anos. E até na configuração das famílias, assim, eu fui avaliando. Eu não cheguei a fazer uma estatística, nem posso falar dessas coisas, né? Mas muitas famílias agora não tem mais mãe. Uau. A maior parte das famílias, só o pai com os filhos. Cadê sua mãe? Ela foi embora, ela... Antes era o contrário, né? Antes era o homem que ia embora, quando eu comecei a fazer, não tinha. E agora tá cada vez mais crescente isso. Então, é um curto período de tempo em que essas mudanças estão acontecendo no nosso país. E a gente, às vezes, tá sentada na nossa torre de marfim, achando que isso não vai chegar, isso não vai acontecer comigo, né? isso não me afeta. E eu fiquei muito impressionada com o que a gente viveu nas eleições, não pelos resultados das urnas, mas por ver muitos adolescentes defenderam algumas pautas que os pais não defendiam.
E eu fiquei pensando, o que tá acontecendo que a gente não tá vendo? Esse é o campo de batalha da mente, né? Porque como que um menino tem 12, 13 anos e ele é a favor do aborto? Ele sabe o que é isso? Não tem ideia. E o pai dele é contrário. Mas quem que educa ele na nossa cabeça como cristãos? A gente deveria desempenhar esse papel. Mas ele tá vindo com esses argumentos de onde? É isso que você tá trazendo. Eles estão vindo de outro lugar e a gente não tá se dando conta de que a gente não tá ensinando a verdade, batalhando pela verdade. E aí um alerta para os pais, né? Invista em relacionamento com seus filhos. Até para mães, né? Porque é outra área extremamente combatida pelo feminismo. Para a mãe se livrar de tudo que a impede de ser quem ela quer ser. Inclusive maternidade, abandone filhos. Que você está vendo o resultado disso, né? Muito de perto. Mas um alerta para as mães, um chamado para as mães. Eu lembro muito do texto de Deuteronômio 6, né? Que vai falar em... ame ao Senhor de todo o seu coração. E guarde no seu coração tudo que você aprende do Senhor e ensine aos seus filhos, repita para os seus filhos, enquanto você está andando, enquanto você está na mesa, enquanto você vai se deitar. E aí disso eu trago 3 conceitos, né? Que é primeiro, ame o Senhor. Então, personifique a sua fé, viva a sua fé. O seu filho precisa ver dentro de casa você vivendo a sua fé, para que você tenha direito de ser ouvido. Quando você for falar diferente do que o professor dele está falando na escola, ele precisa olhar para você com autoridade. Falar, não, eu confio no que minha mãe está falando. Então, personifica, viva a sua fé. Peça perdão para o seu filho quando você errar com o seu filho. Deixa ele ver a diferença que viver a fé, viver o cristianismo faz na sua vida, para que você ganhe o direito de ser ouvido. Depois, pastorear. A todo momento. Fale para o seu filho, fale sobre o pecado, os efeitos do pecado. Mostra para o mundo. Olha como é que o mundo está. Olha o que Deus criou para ser. E olha como o pecado está distorcendo isso. Olha como a gente precisa correr para Jesus. E persista. Então, para mim, 3 palavrinhas. Personifique, pastoreie e persista. Persista, porque o texto de Deuteronômio vai dizer, repita para os seus filhos. E repita de novo. E fale de novo e de novo. Se os filhos não forem pastoreados em casa, eles vão ser pastoreados nas escolas e nas universidades. Eles precisam vir de casa com entendimento, com temor a Deus, com temor à palavra de Deus. Porque se você só levar ele na igreja e ele não vê a diferença que o evangelho faz na sua vida dentro de casa, você vai perder seu filho. Isso está chegando muito perto da gente. Eu fui numa conferência e a Nancy estava falando e exatamente isso que você falou e me chocou muito. Ela disse, olha, esse não é o único motivo, mas é o maior motivo que tem levado jovens no mundo inteiro a abandonarem as igrejas. E ela virou e falou assim, agora eu vou falar com você que é pai, que você que é mãe. O seu mau testemunho tem levado o seu filho para muito distante do Senhor. Ela está dizendo, eu não posso afirmar que esse é o único motivo. Mas ela disse, esse é um motivo muito forte. E eu ando por aí, eu faço palestras, eu acompanho muitas pessoas, e eu tenho visto que cada vez mais, quando a gente não vive aquilo que a gente acredita, que a gente só dá a boca para fora, a gente está passando uma mensagem para os nossos filhos. Olha, essa mensagem, ela é importante, mas ela não é vital, ela não é essencial. Então, ela é importante assim, você vai lá, você assume seu compromisso de eu vou lá no domingo, eu cumpro o meu papel e minha depois... espiritualidade. E depois eu vivo aquilo que eu quero. Então, isso é muito importante. É muito forte, é muito forte. A gente precisa cuidar disso, né? Observar isso, porque senão as futuras gerações não vão conhecer o Senhor. Você foi falando, eu vou lembrando também lá do Salmo 78, que ele fala, né? O que nós vimos, ouvimos e aprendemos dos nossos pais, aos nossos filhos. A gente não pode encobrir, a gente precisa contar. E aí a gente só fala dessa parte. Só que depois que ele passa esse trecho, o salmista vai dizer, porque se você não fizer isso, eles não vão amar ao Senhor. Ele vai explicar o que acontece quando a gente não faz isso. E eu acho isso muito forte, porque se a gente não passa aquilo que a gente acredita na vivência, como você está dizendo mesmo, né? Eu achei muito legal esses 3 P's. Eles não vão conhecer. Eles só vão conhecer de ouvir falar. E aí não faz sentido. Nenhum sentido, né? Então a gente precisa mesmo ser intencional. Eu acho que eu falei que pra mim essa é a palavra do ano, ser intencional. É da vida, não é da vida. Você tem que ser intencional em tudo. Porque se você entrar no piloto automático, a vida passa, né? A gente precisa ser intencional. E vai requerer, né? Vai requerer um esforço aí diário de abrir mão de quem você é para você viver aquilo que o Senhor tem para você. E por isso que o chamado de Jesus é um chamado de morte, né? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Isso é morte, é morrer, cruz é morte. É pra gente morrer pros nossos próprios desejos, nosso próprio conforto. A vida aqui não é sobre conforto, né? É sobre
quebrar, abafar os nossos desejos pecaminosos, mas também transmitir a outros como vale a pena viver para o Senhor. Isso tudo demanda esforço. Tanto quanto lutar contra os meus desejos, quanto incentivar as próximas gerações a amar o Senhor. É trabalho em cima de trabalho. Mas é um discurso muito difícil, né? Porque pensa, você vai concorrer com Netflix, com muitas redes sociais, com muito prazer, com muito conforto, com muito com o seu entretenimento. cansaço, porque você quer chegar em casa e descansar. Então, deixa ele assistir TV, que, né? É muito difícil. Mas eu fico pensando que sempre foi... O pastor Erival fala isso aqui, né? Ele fala, não existe um momento na história da humanidade em que foi fácil ser pai e ser mãe, que foi fácil criar filhos. Ele falou, sempre foi difícil. Os desafios mudam, mas, né? E é importante, né? A gente pensar nisso. Sempre foi difícil, sempre vai ser difícil, sempre vai ser desafiador, mas a gente não conta só com a nossa força. Não, graças a Deus. Que eu acho que isso é o mais... Eu comecei a ler Maternidade Ressurreta e falei, todas as mulheres deveriam ler esse livro. Eu achei ele fantástico, porque ela vai dizer, olha, a maternidade precisa da redenção, ela precisa do Senhor Jesus Cristo todos os dias, porque trocar fraldas é uma tarefa muito exaustiva, fazer coisas repetitivas, igual você falou, você tem que persistir, você tem que falar, e fala de novo, fala mais uma vez, e fala. E é um trabalho que ele não tem uma recompensa imediata. Não. E talvez você não vai ver, enquanto você educa, enquanto, sabe, não é só, né, a gente precisa conduzir ao Senhor, mas enquanto isso você vai lidar com estresse, com birra, com desobediência, isso te tira do teu prumo. Em tudo isso, a gente precisa condicionar o nosso coração ao Senhor, para que então a gente transborde para os nossos filhos. É desafiador. Então, se a fonte de capacitação não vier do Senhor, a gente desanima, né? E a gente precisa, né, disso, assim, pensar nisso. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque ela tem um podcast. Ela participa de um podcast, ela é chique. Ai, meu Deus. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual que é a proposta do podcast de vocês. Por que vocês começaram com esse podcast também lá na igreja? Eu sou da Red, né? Igreja Red lá em Indaiatuba, Igreja Batista Redenção. E a Red é uma igreja recente, se você for ver a história dela, né? Tem aí 10 anos, está crescendo. Teve um boom ultimamente. Não existe um ministério especificamente para as mulheres, encontros regulares, isso não existe. Mas há necessidade, né, de passar ensinos específicos para as mulheres, de criar um senso de comunidade, de dar voz às mulheres da nossa comunidade. Então, a gente criou esse ministério que é online. Então, com gravação de podcasts, testemunhos, entrevistas de mulheres que têm vivido experiências importantes com Deus, que têm algo a ensinar de Deus, e ele é todo online. Então, é para esse fortalecimento mesmo. A gente dá espaço para as mulheres da nossa comunidade também de compartilharem seus testemunhos de vida, às vezes chamar alguém de fora. E a gente pensa em temas e propostas que nos ajudem, né, como mulheres. A gente tenta sempre aplicar, fazer um transporte muito específico para dilemas que são naturais a nós. No momento a gente está fazendo... E o nome é Desabafa. Que legal. A gente tem o Instagram lá, tá no canal da Red, né? Igreja Red no YouTube. E tem vários temas. O último a gente está conversando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E trazendo isso para perto, porque às vezes a gente lê uns nomes cabeludos e a gente... isso aqui não é para mim, né? A gente, por exemplo... sensualidade, pureza sexual. Não. Vamos cavar mais fundo? A ideia é pegar cada uma daquela lista de obras da carne, né? Que o autor vai descrevendo ali, Paulo vai descrevendo a natureza humana. Pegar cada uma daqueles itens da lista. Vamos trazer para perto? Vamos cavar mais fundo? Ver se não tem algo em nós? E a gente tenta trazer, né? Para perto, para nossa... Como é que eu lido com isso no meu dia a dia? E como que, então, eu sou dominada pelo Espírito Santo para lidar com isso. Essa é a ideia. Tá mais fresca na cabeça, porque a gente está trabalhando agora. Mas a ideia é trazer temas que sejam naturais a nós, sejam dilemas femininos, instruir as mulheres na palavra. E o legal do online é que você acaba também indo além dos limites da própria igreja, né? Então, tem muitas mulheres de outros lugares que acompanham. Então, a ideia é crescer, né? Fortalecer as mulheres a um relacionamento mais... crescente com Jesus. É importante que focado nas escrituras, né? Porque eu vejo que tem muita... Sempre, a partir da palavra. Tem muitas mulheres que se propõem a conversar, mas a gente conversa muito só sobre o universo feminino também. Sim. E aí a gente acaba ficando muito restrita, né? Porque aí fica uma teologia muito só da feminilidade, quando a Bíblia não é só sobre isso. E cuidar com eu acho, né? Nossos papos não... eu acho... Você acha? Mas o que a Bíblia diz? A gente precisa saber o que a Bíblia diz, né? E buscar na palavra sabedoria e instrução para nossa vida.
E aí eu vou fazer uma pergunta que eu não tinha combinado com ela, mas Ai, meu Deus. Mas é que eu acho importante, assim, por que você decidiu estudar teologia? Eu amo muito a palavra de Deus, amo mesmo. Eu li pela primeira vez quando eu era adolescente, quando ninguém mais falava disso. Eu fui lá, eu tinha vários textos que eu falava, Deus, não estou entendendo, mas eu vou ler até eu entender. E eu comecei a ler, comecei a estudar, aí eu ganhei de um amigo uma Bíblia que eu queria muito, uma Bíblia de estudo. Nossa, eu devorei aquela Bíblia, li os comentários, li as notas, e eu falo, Deus, está tudo aqui, por que a gente não lê? Simplesmente não lê. O Senhor ensinou. Então, acho que eu sempre tive esse apego com a palavra de Deus. Acho que eu lembro de vários momentos de eu chorar lendo a palavra. Até me emociona. Momentos que foram marcantes na minha vida. Que o Senhor falou comigo, que o Senhor me ensinou. E estava tudo ali. Estava tudo na Bíblia. Por que a gente não lê? Por que a gente não tem intimidade com as Escrituras? E na época eu estudava arquitetura. Eu lembro que cheguei no 4º ano da faculdade, foram 5 anos. Eu falei pra minha mãe, vou largar tudo, vou pro seminário. Não quero mais, não me vejo exercendo a profissão. O que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu tô indo? E aí minha mãe falou assim, filha, você já tá no 4º ano, pelo menos termina, né? Vai, faz. Aí eu aceitei o conselho da minha mãe, terminei a faculdade. E aí quando eu terminei, eu já não tava com aquilo tão vivo, né? Passei um ano, assim, meio sabático, trabalhei um pouco, exerci um pouco a profissão, mas não me encontrei naquilo. Fui passar um tempo com tios meus que são missionários e aquilo avivou de novo no meu coração o ensino, acompanhar pessoas. E aí a minha igreja sempre apoiou muito a Palavra da Vida, né? Quem da igreja queria ir para o seminário, eles sempre sugeriam a Palavra da Vida. Eu falei, eu vou, vamos lá. E aí lá é isso, Deus, eu entendi. E o meu processo de vida tem sido... Na maternidade, acho que eu passei por um momento também de repensar muito minha identidade, quem eu era. Você fica um tempo muito reclusa, né? Eu tive um filho atrás do outro, foi um tempo muito recluso, muito reflexivo, muito solitário. Eu me senti muito sozinha no início da maternidade, mas também foi um tempo que Deus falou comigo. Thaís, é isso que eu trouxe para você, é o ensino. Deus confirmou isso de uma forma tão especial. Então, eu amo a palavra de Deus e eu amo falar sobre a palavra de Deus. E eu vejo nisso o chamado de Deus para minha vida, sabe? É isso. Eu amo a palavra e eu quero ensinar. Quero gastar minha vida falando da palavra de Deus. Que sorte a nossa. Né? Porque eu tenho visto como Deus tem levantado muitas mulheres no Brasil, que é uma coisa que eu vejo, não consigo ver como não ser um mover de Deus. De uns tempos pra cá, para falarem sobre as Escrituras. Amém. Porque era uma coisa que a gente não tinha alguns Bíblia, tempos né? atrás. É Bíblia. Não é eu acho. Não é falar... Não, é Bíblia. Não é falar de filosofias. Não, é Bíblia. Vamos partir da Bíblia e então a gente olha para as outras coisas, né? E eu acho muito legal mulheres se despertando para isso, porque a gente está mostrando que teologia não é uma coisa para homens. É para todos, todos né? os cristãos, é para todos os salvos. A gente precisa conhecer muito bem as Escrituras, até porque quem passa mais tempo com os filhos são as mães, são as mulheres, mesmo na igreja, quem tá à frente do ensino. E eu tenho uma frustração, não sei se você tem uma frustração pessoal. Eu amo todas as professoras que eu tive, mas eu tenho uma frustração. Quando eu cheguei no seminário e eu descobri que algumas histórias não era aquilo que eu tinha Da forma que ensinavam, né? Eu fiquei meio frustrada. Com detalhes que foram omitidos ou ensinados. Quando eu descobri que as muralhas de Jericó, eles não ficavam andando, sem parar, ou 7 voltas todos os dias. Ou o livro de Esther, gente. Quando eu fui estudar Esther, as pessoas ensinam tão distorcido. Falta conhecimento, né? E eu vejo que é um presente que Deus tem dado para nós aqui no Brasil, das mulheres se levantarem, Amém. se despertarem. Porque a gente precisa estar escrito ali, né? É estudar, né? E aí é outro problema, as pessoas não leem a Bíblia. Aí às vezes pega uma revistinha, não tô falando mal da revistinha, mas se você partir da revistinha para ensinar, o teu ensino é absurdamente limitado. Conheça a palavra do Senhor para então você pegar um estudo guiado e poder transmitir aquilo. Mas tem a ver com compromisso pessoal. Conhecer a palavra é compromisso pessoal. Tem tanto recurso, bíblias de estudo tão ricas. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro ano do seminário, tudo que eu tinha estudado ali com aquela bíblia de estudo foi equivalente ao primeiro ano de seminário. Então, assim, tá acessível. Muito. Mas as pessoas não querem, ou não tem tempo e deixa a vida passar. E o que é mais importante é o cerne da nossa existência, né? Que a palavra diz penetra a ponto de dividir juntas e medulas, entra fundo no nosso coração. É isso. A nossa vida, o ensino, o princípio de vida tá ali e a gente negligencia tanto a palavra de Deus, né? É que eu acho que a gente ainda não entendeu como a gente precisa desesperadamente do Senhor.
Porque eu acho que a hora que a gente entende, a gente começa a mergulhar mais nisso, né? Começa a procurar, começa a ler. E a gente não entendeu isso ainda. Essa é uma mensagem que fica martelando bastante na minha cabeça, né? A gente foi manchado na raiz e não tem como... eu posso tentar me entorpecer com todo esse entretenimento que a gente tem. Mas isso não vai resolver algum problema estrutural, né? Da nossa natureza. E eu acho que quando a gente começar a entender isso, que a gente precisa estudar para a gente se relacionar com o Senhor. Não é para a gente ensinar. Eu falo isso para as mulheres aqui. Não adianta você sentar e estudar para ensinar. Você tem que estudar para você. Se você quer se relacionar com o Senhor. E aí você vai ensinar. Até porque ensinar algo que você não vive é hipocrisia, né? A gente precisa primeiro viver para então ensinar. E ensinar nem no âmbito só de uma sala de escola bíblica. Não, às vezes no relacionamento interpessoal com uma amiga. Pra gente compartilhar. Vamos viver para então aquilo transbordar em nós e a gente compartilhar com os outros, né? Mas é um desafio muito grande. Com certeza. Não, com certeza. E mulheres, por favor, sejamos leitoras. Aqui a gente fala de um monte de livro, um monte de coisa. E eu faço desafio para as mulheres aqui. Se você não tá lendo nada, leia a Bíblia. Isso, por favor. Pelo menos a Bíblia. Tem que ser o livro de cabeceira. Não tem jeito. E eu sempre repito isso aqui. Que eu conheci uma mulher que ela falou, olha... você é brasileira, né? Sim. Você fala português? Sim. As Bíblias do seu país estão em qual idioma? Em português. Então... Qual a dificuldade que você tem de entender o que está escrito ali? Claro que você precisa da iluminação do Espírito Santo. Ela falou, mas é fácil. Você abre o texto e fala, Espírito Santo. Me ajuda. Simples. E lê. E aí ele vai mostrando. Aí depois você vai aprendendo algumas dicas. Olha, observe mais isso. Olha, ele repete tantas vezes essa palavra. O que será que pode se dizer essa expressão? Mas são coisas mais... Busque ajuda. Busque recursos, né? A gente não pode mais dizer que o problema da nossa geração é falta de informação ou falta de recursos. Hoje a gente tem. Eu acho que a rede social, por exemplo, é um bom indicativo que o nosso problema não é falta de tempo. A gente ocupa o nosso tempo com coisas que a gente não deveria ocupar. E a gente deveria estar estudando e conhecendo mais sobre Deus, porque isso é a verdadeira vida, né? Isso quando a gente não vai atrás desse conteúdo pronto, né? Porque eu acho muito importante a gente escutar pregações, mas a Jane Wilkin vai falar, isso não substitui, porque muitas vezes a gente não pensa com a nossa cabeça. A gente pensa com a cabeça das outras pessoas, por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia. Até para que você saiba identificar o ensino falso do ensino sadio, né? A gente precisa saber, porque também, se a gente falar hoje em dia em meio evangélico do nosso país... Você não pode. Só porque é evangélico, só porque diz que é gospel, só porque diz que é cristão. Não, precisa ter o filtro da palavra de Deus, porque tem muita coisa distorcida sendo repassada também, né? Tem um vídeo que eu acho, assim, sensacional. Sempre quando a gente vai falar sobre essas questões, eu lembro do homem que fala, Deus disse que eu tinha que adulterar com a minha esposa. Sim, e aí esse fala, é famoso. Adultera. Ele falou, não, mas não é isso que tá escrito. Não é o que tá escrito. Porque a gente vai enxergar aquilo que a gente quer enxergar nos textos também, Sim. né? E aí eu queria agora, Thaís, que você desse um encorajamento, que eu fui olhar e falei, gente, passa muito rápido, o tempo vai voando. Que bom, né? Que você desse um encorajamento para quem tá assistindo a gente aqui, para de repente entender um pouquinho mais do que é o feminismo, para as mulheres estudarem a palavra. Queridas, meu encorajamento vai ser sempre, estude a palavra. Leia a palavra de Deus, se debruce em cima da palavra de Deus. Se você consegue ler 5 versículos num dia, leia aqueles 5 versículos, memoriza, escreve, coloca na geladeira, coloca no carro, escreve no celular, mas tem intimidade com a palavra de Deus. E é ler de novo, e é ler de novo. É uma missão de vida. Leia a palavra do Senhor, tenha um devido temor por aquilo que você lê. Se lembre sempre que aquilo é palavra de Deus para você, é a instrução que o próprio Deus deixou para nós. Invista a sua vida nisso, invista recursos, invista tempo, porque não vai ser tempo perdido. É o próprio Deus falando com você. Tantas vezes a gente se questiona qual é a vontade de Deus. Deus te entregou a vontade dele nas suas mãos. A gente precisa valorizar isso. Quanto a feminismo, hoje a gente tem recursos, né? Eu sugiro, se você puder, né, ler o Empoderadas. A gente compartilha um pouquinho lá da nossa pesquisa, mas a gente tem outros livros, como, por exemplo, Feminilidade Radical. É um livro tão especial. Literaturas que nos levem realmente a buscar em Deus o resgate da nossa feminilidade que tem se perdido. Tem muitas vozes gritando para nós quem nós somos ou quem nós deveríamos ser, como nós deveríamos nos portar, quando, na verdade, a única voz que nós deveríamos ouvir é a voz do Senhor. Então, esse é o meu conselho. Só tudo isso. Só simples. É bem tranquilo. Tá fácil. E se alguém quiser achar você nas redes sociais, como que eles fazem? Thaís.urel.
Thaís com H, TH, Thaís.urel. Vai aparecer aqui também, aí você pode seguir e aproveitar mais daquilo que o senhor tem ensinado para Thaís, né? Olha, como ainda tem, a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu quero fazer uma brincadeira com você. Tá bom. Que a gente faz com o pessoal que vem aqui. Mas ela é bem tranquila. Eu vou falar, vou perguntar uma coisa pra você e você me responde com uma palavra só. Tá. Geralmente as pessoas não respondem com uma palavra porque é difícil, mas não tem problema. Vou tentar seguir a regra. Qual o seu livro preferido da Bíblia? João. Nossa, objetivo. João. Por quê? A forma como o João apresenta Jesus, o Filho de Deus, ele sempre traz a explicação espiritual daquilo que aconteceu, aquilo sempre mexe comigo. Tem outros livros muito bons, tá? Mas acho que o João é o carro-chefe. Você tem um autor preferido? Pode ser bíblico ou não? Ai. Eu gosto de... Paulo, vai. Paulo é sensacional. E você tem uma banda ou música preferida? Gente, eu olho minha vida... Não vou conseguir com uma palavra, desculpa. Eu tenho trilhas sonoras. Tipo, cada fase da minha vida tem uma música especial que marcou... Enfim, hoje em dia eu gosto muito de projeto solo. Eu tenho ouvido muito projeto solo. Hoje eu não sei te dizer, porque assim, eu não sei fazer resposta rápida. Mas eu tenho músicas que marcaram a minha trajetória, com certeza. Eu acho muito interessante que a maior parte das pessoas que sentam aqui falam que gostam de projeto solo. Que bom, vocês é uma boa teologia. Um dia aqui, projeto solo. Boa teologia sendo cantada, né? Acho que isso faz toda a diferença. Qual que é a sua comida preferida? Queijo. Nossa, não teve nem dúvida. Não. Você vê assim, pá! Quer me dar queijo? Aceito. Qualquer tipo de queijo, adoro. Mas como pode? Você é curitibana? Sou. E gosta de queijo? Então. O de Minas não é o mais favorito, não. Eu gosto de queijos variados. Provolone, parmesão, então faz gorgonzola. Curitibana, pessoal curitibana é outra. Queijos combinam com frio, sabe? Tá. Então agora tá explicado. E qual é o seu lugar preferido? Lugar? Uau! Eu gosto de lugares contemplativos. Que eu possa sentar. Normalmente um lugar que tem uma árvore, um lago. Eu gosto de sentar e... Agora que eu sou mãe, tá bem difícil fazer isso, viu? Mas eu lembro em especial o Jardim Botânico em Curitiba. É difícil responder com uma palavra. Eu ficava do lado da minha faculdade. Sempre que eu tinha uma janela, dava uns 20 minutos de caminhada. Mas eu cruzava todo o campus e ia pra um cantinho lá. Tinha um cantinho que até não é nada badalado, é meio escondidinho assim. Que ficava perto do lago, eu sentava lá, ficava orando. Acho que quando eu penso num lugar introspectivo, especial pra mim, é lá. Eu não posso falar muito de Curitiba, porque eu amo Curitiba. Eu moraria lá nessa cidade maravilhosa. Então, é melhor eu não comentar a respeito. E aqui, Thaís, a gente tem um costume de dar um presente para as nossas convidadas. Deixa eu pegar aqui. É pra abrir? Pode abrir. Ok, pode abrir. abrirei. Pode abrir. Tchan. Ai, que lindo! É um quadrinho que tem um versículo do nosso podcast, né? Que tá: eis a serva do Senhor, muito obrigada. cumpra-se em mim, segundo Amém. a tua palavra. Amém. Que o nosso desejo é que todas as mulheres que passem por aqui estejam dispostas a dizer como você: sim, Senhor Deus, para sua vontade, para o chamado que Ele tem para sua vida. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz. Nós que gostamos. E a gente espera que você volte mais vezes aqui, que você venha com as meninas para vocês falarem mais dos projetos que vocês têm feito lá. Porque eu acho que o Senhor tem levantado muitas boas mulheres. Amém. Para que o ministério feminino no Brasil cresça, e a gente ora para que ele se expanda mesmo, para que a gente vá para os 4 cantos da nossa terra e alcance as mulheres com as verdades do evangelho, que são muito preciosas. Amém, com certeza. E tem sido muito deturpado. Então, que manda um beijo para as meninas lá. Pode deixar, pastor. mandarei. E agora a gente quer falar com você. Mas antes disso, aonde que as pessoas podem achar o seu livro para vender? Tá. Distribuidora Plenitude. Tem aqui em São Paulo, ficar mais barato o frete, né? Se for fora do estado de São Paulo, daí no site da Peregrino, que é a editora do livro. E a Ezion, a gente vai pedir para vender aqui no site. Obrigada! A gente vai pedir para que você possa adquirir também. Aí a gente vai ver se eles arrumam um cupom de desconto. Escreve aqui que a gente quer o desconto. Quem sabe eles arrumam um cupom de desconto pra gente também aqui. Para vocês adquirirem esse material, que é muito bom, muito importante. Eu acho que ele vai ser muito útil para a igreja brasileira. Amém. Porque a maior parte dos livros que a gente tem, eu acho que só tem um que é escrito por uma brasileira.
Todos os outros Sim, são escritos por são americanos, traduzidos, né? São traduzidos. Sim. Isso foi também uma coisa que a gente conversou, né? Até quanto ao feminismo, até livros cristãos que falam do feminismo eram todos traduzidos. Então você nunca trazia um panorama brasileiro. A gente tentou fazer isso no livro. A parte histórica é um pouquinho mais maçante, aí nem sempre eu toco, mas é legal, assim, pra gente ver que tem também, a gente precisa entender o que aconteceu aqui, né? Aqui no nosso país, pertinho da gente. Ó, agora eu já preciso ler. E você, agora que faz design divino aqui na IPP, tem que ler esse livro. É obrigatório. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe. Imagina, E agora sim, meninas, nós temos um encontro marcado todas as semanas e a gente espera vocês aqui na semana que vem. Mas antes, pega esse link e manda para um monte de gente, porque eu tenho certeza que abençoa a sua vida e vai abençoar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. Então, que Deus abençoe vocês e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá. Um beijo. Tchau, tchau.